pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre aqueles vasinhos pequenos, decorados, que as pessoas muitas vezes gostam de estar plantando suculentas. E ele sugere algo para a gente fazer com elas, pessoal, que não devemos fazer. Então, se você vai comprar aqueles vasinhos decorados, vocês pensem o local certo que vocês vão colocar, mas não vai ser no seu banheiro, na sua sala, na sua cozinha, porque, pessoal, não podemos colocar suculentas dentro de casa, né? Eu já fiz aqui vários vídeos falando sobre esse assunto e eu sempre volto falando porque eu passo por isso, às vezes. Lá na floricultura a gente vende aqueles vasinhos lindos, decorados, e eles são muito pequenos. Então, quando a pessoa vê ele, já vai logo imaginando plantar uma suculenta linda, aí colocar assim uma rosetinha, colocar uma rosetinha perfeita, colocar em volta pedrinhas brancas e vai levar para o meu banheiro. Pessoal, nunca façam isso com suas suculentas. Não façam isso porque é a mesma coisa de você estar tirando dela o direito de vida, né? Então, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema e outros assuntos aqui. Quero abordar outros assuntos aqui. E eu espero que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo. E espero que vocês tenham gostado já do tema, né? E se você gostou do tema, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos com pessoas que gostam de suculentas. Também curtam, comentem, é muito importante o comentário de vocês. No último vídeo, pessoal, eu cometi um erro. Eu falei sobre as calanchoes luciae, vivien e as sexangulares. E eu estava falando a diferença, porque muitas pessoas ainda têm dúvida quanto à verdadeira orelha de elefante, né? Qual delas é a verdadeira orelha de elefante? E é visível, né, pessoal? A calanchoe luciae, ela tem as folhas arredondadas, então por isso ela é a orelha de elefante. No final do vídeo, eu tava com a calanchoe luciae na mão, eu sempre faço isso, né, pessoal? É uma confusão que eu faço. Tava com ela na mão e eu falei, a verdadeira orelha de elefante é a calanchoe vivien. E encerrei o vídeo. Quando eu fui editar, pessoal, eu não percebi de novo que eu tinha falado que era vivien. Aí, uma inscrita aqui do meu canal, uma pessoa muito legal, que ela foi lá e colocou para mim, que é muito importante os comentários de vocês por isso mesmo. O erro que passa despercebido por mim, não passando despercebido por vocês, eu vou lá e corrijo, né, pessoal? É um erro, não podemos deixar o erro, porque às vezes, em vez de eu tirar uma dúvida, eu vou deixar vocês mais confusos ainda. Que é isso? Eu falei no vídeo todo. Calanchoe luciae, verdadeira orelha de elefante. Chega no final do vídeo, eu encerro falando, é a Vivien. Então, não existe isso, né, pessoal? E foi uma coisa que passou mesmo, despercebido. Eu não percebi o que eu tinha falado, editei o vídeo também, passou, né? Eu quero agradecer demais porque a pessoa coloca para mim isso e me ajuda, né, pessoal? Quando você vê uma coisa que eu falei que não está batendo, volta lá, coloca nos comentários que eu vou corrigir ou vou explicar o que foi que aconteceu. É muito importante o comentário de vocês, seja qual comentário for, dicas, né? Assunto que vocês também queiram que eu volte aqui falando como tema. Então, o comentário de vocês é muito importante para mim, né? Muito importante. Para a gente até fazer essa troca mesmo. Então, pessoal, vou falar hoje sobre suculentas na sombra, quando ela é uma suculenta de sol pleno ou meia sombra. A gente tem mania, né? A gente que já tem conhecimento, já há muito tempo já com suculentas, a gente até nem pensaria uma coisa dessa. Mas para quem está começando, pessoal, é até muito aceitável, porque elas chamam muito a nossa atenção, elas são perfeitas, com essas rosetinhas bonitinhas, com essas rosetinhas que a gente já imagina fazer um arranjinho, colocar num vasinho bonito. Tem essas rosetas assim, ó, que são as mais procuradas, né, pessoal, para fazer aqueles arranjinhos, vasinho muito pequeno, a pessoa coloca naquele vasinho pequeno,
e fica lindo mesmo, mas vai colocar numa varanda, né? Coloque sobre um local que vai receber muito sol, mas não deixe as coitadinhas, pessoal, dentro da sua casa. Se você tem aí uma suculenta dentro de casa e ela tá crescendo e ela tá grande, você tá achando que ela tá bonita, observe o formato dela. Se ela tem o formato mesmo de ser grande, alta, com galhos, porque muitas vezes, pessoal, eu já passei por essa experiência de pessoas me mostrar a suculenta e falar, olha como que ela tá linda, ela tá gostando daqui de dentro de casa, ela não morreu e ela tá muito bem, é o tamanho dela, pessoal. Às vezes era uma roseta dessa daqui, ó, que tinha crescido estiolado, estava comprida, completamente estiolada e a pessoa achando que tinha crescido. Então, quando a gente vai cultivar suculentas, eu sempre falo aqui, primeira coisa, vai comprar suculenta, tá começando o cultivo agora, pergunta para quem está te vendendo, porque a pessoa que vende suculenta tem que saber, no mínimo, se não sabe o nome, não tem identificação, mas precisa saber se é de sol pleno, se é de meia sombra, e tem que te falar, porque se você comprar, né, as escuras, igual muitas vezes a gente compra no supermercado, e no supermercado não tem ninguém ali para nos orientar, né? Quando é floricultura mesmo, ou muitos chamam de flora, gardens, é diferente. Você chega, tem um atendimento ali voltado somente para as plantas. Você vai estar trocando experiência com essa pessoa, perguntando maiores informações sobre essa planta e você vai estar levando para casa planta de sol pleno, planta que precisa de rega abundante e bem escassas, né? Por exemplo, bem longe uma das outras. Fez uma rega hoje, você vai regar novamente. Quando o seu substrato estiver totalmente seco, você não vai estar regando todos os dias. Outra coisa, perguntar e a pessoa falar com você, olha, suculenta não gosta de água. Muitas vezes as pessoas falam, você vai fazer isso e perde sua suculenta, porque não rega, deixa ela passar muitos dias, elas começam a alimentar das folhinhas de baixo, vai ter perda, elas vão enfraquecendo, depois não tem como nem você salvar mais a sua suculenta. Então tome muito cuidado, tá começando, não sabe como cuidar, observe, igual aqui, né, no YouTube, tem vários vídeos, vários canais que ensinam a cultivar suculentas. Devemos tomar cuidado também, porque muitas pessoas têm um ponto de vista que não, às vezes indicam um produto que, dependendo da região, não vai funcionar. Então você precisa saber, olha, o substrato, por exemplo, um que é assim assunto muito debatido, o esterco de gado no substrato. Pessoal, tem pessoas que plantam suculenta no esterco de gado e as suculentas ficam lindas, elas ficam maravilhosas, elas não morrem, elas não melam, elas crescem bonitas, elas crescem maravilhosas, perfeitas, mas tem região que se você for usar esse tipo de substrato, você vai se dar muito mal, você vai perder suas suculentas, vai dar fungo gnats, vai apodrecer, vai dar um substrato barrento, pesado. Então, a gente precisa primeiro assimilar a dica desse canal, a dica desse vídeo. Ela serve para a minha região. Aqui eu estou na região sudeste. A região sudeste, ela é bem temperada, digamos assim, com relação às chuvas, né, frio, as estações do ano, elas são assim, mesmo que a gente reclame que a estação está um pouco confusa, mas a gente está agora no período de inverno, né? A primavera chega em setembro, então aqui já muda. Chuva aqui, pessoal, não está caindo nada, né? Uns dias atrás aí veio uma chuvinha pela manhã, aquela chuvinha que passa, só molha aqueles, apaga a poeira que a gente fala aqui na nossa região, apaga a poeira e some. Então aqui
a rega é mais constante, né? Por causa disso. Tem região aí que eu vejo, as meninas comentam aqui para mim também, tá chovendo. No sul do Brasil tem chovido bastante. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a troca, né? Com os climas diferentes para a gente estar adaptando as nossas suculentas a essas condições diferentes. E colocar a suculenta dentro de casa, pessoal, é um fator que é um fator também que a gente precisa tomar cuidado. Não coloque, pessoal, se você gosta de coloca rawortes, azaleas, mas nem é dentro de casa completamente. Eu sou totalmente contra, pessoal. Eu já falo assim, sabe? Eu sou radical em termos de colocar suculenta dentro de casa. Eu prefiro, no máximo, numa varanda. Porque na varanda, ali num cantinho que vai receber muita luz, o sol da manhã, eu tenho rawortes no sol da manhã na varanda. Mas da varanda para dentro, pessoal, na minha casa, suculenta não entra. Suculenta é no tempo. Suculenta é uma planta que precisa dessa ar livre, muita claridade. E quando a gente fala claridade, as pessoas pensam, mas a minha casa é clara, a minha casa tem janelas grandes de vidro. Pessoal, não adianta. Se for numa janela, eu ainda acho assim, se for numa janela que tenha o sol direto batendo no vidro, para você deixar ali vários vasinhos, aí sim, funciona. Se é a forma que você tem, se é o espaço que você mora em apartamento, você não tem outro espaço, tranquilo. Você vai na janela onde o sol entra, ou ele nasce para o lado do sol nascendo, ou no final da tarde, e deixam elas ali, ó, naquele beiral, onde elas vão receber o sol filtrado, mas vai receber pelo menos umas 3 horas de sol filtrado. Não é a mesma coisa, mas dá sim para cultivar suculenta em apartamento, dá para cultivar ela se a sua casa não tem uma área grande, dá para você ter vasinhos pequenos nas partes mais claras, onde recebe luz do sol. A gente não pode imaginar, pessoal, que é só claridade, não se trata só de claridade. Claridade e luz do sol é bem diferente. A claridade é importante, ela já vai ficar mais ou menos ali compacta, mas a luz do sol é essencial. A luz do sol vai evitar fungar tanto, né? O que eu falei? Eu falei para quem me segue aí, nos meus últimos vídeos, que eu tô tendo problema aqui em casa com fungo. Eu não tinha tantos igual eu tô tendo esse ano, né? Eu acho que ainda eu poderia estar colocando as minhas plantas na outra parte aqui que eu tenho do meu quintalzinho aqui, que talvez ela receba mais sol. No momento eu não estava podendo usar essa parte, talvez eu vou voltar, eu vou fazer durante as minhas férias, levar ela para uma parte que elas vão receber muito sol da tarde. Porém, elas vão estar sem tomar o sol da manhã, até mais ou menos o meio-dia mesmo. Então, elas vão estar recebendo o sol mais forte, mas por menos tempo. Por isso que eu estou nessa dúvida ainda. Elas estão recebendo desde quando o sol nasce até mais ou menos 3 da tarde. Ou passar para uma parte de sol mais forte por menos hora. Tá aquela confusão aqui, né, pessoal? Mas eu vou vendo de acordo com a necessidade. Se houver necessidade de mudar, eu mudarei elas de novo. Então, o que eu falo para vocês é isso. Às vezes, a gente quer colocar elas dentro de casa mesmo. Eu, muitas vezes na floricultura, porque eu monto bacias lá, faço arranjos, e as pessoas falam assim, eu queria comprar uma bacia, escolher umas suculentas, montar a bacia. Aí eu já vou logo pensando. Aí eu pergunto para a pessoa, onde você vai colocar? Primeiro ponto que eu falo, pessoal. Aí muitas vezes fala assim, eu vou colocar no meu aparador, lá do lado do meu espelho. Pessoal, na mesma hora eu corto a pessoa, eu fico assim, é até chato, né? Porque a pessoa fica tão decepcionada, mas eu queria tanto fazer uma bacia e deixar lá no meu aparador, eu queria tanto uma bacia de suculenta. Eu falo, não tem como. Se você quiser fazer as rawortes, as aloes, né? Outras mais que gostam de pouca iluminação, você pode até fazer, mas você vai ter que colocá-las no solzinho e vai ter que dar ela um solzinho. Aí a pessoa já pensa assim, mas eu trabalho, eu não vou poder estar fazendo isso, então eu desisto. E muitos desistem. Pessoal, eu prefiro perder a venda do que vender uma planta para a pessoa,
fazer um arranjo maravilhoso de plantas de sol pleno. Já imaginou? Faça aquela bacia lindíssima, com plantas coloridas, que as plantas lá da floricultura onde eu trabalho já estão no tempo. Elas já são plantas adaptadas. A gente não vende planta branca, não. Elas vêm para mim, eu coloco elas no sol pleno e já cultivo ela como se fosse na nossa casa. Então, quando você compra lá, você já leva aquela planta resistente. Aí, aquela planta colorida, rústica, resistente, leva para casa, coloca dentro de casa. Com um mês, essa pessoa vai estar decepcionada. Então, eu prefiro que a pessoa fique decepcionada antes de gastar, ou do que depois, né? Depois que já está lá na sua casa, depois de um mês, perdeu o dinheiro, viu que as plantinhas já estiolaram, vai ter que fazer decaptação e muitas vezes o pessoal nem sabe fazer decaptação, né? E a gente precisa estar orientando, sim. No mundo das suculentas, eu prefiro estar sempre ensinando e dando dicas do pouco que eu sei, né? Eu dou dicas, pessoal, para ninguém ficar frustrado, né? Frustração, porque elas já nos frustram muito, né? Elas dão problema. Suculenta é rústica, é resistente, são plantas maravilhosas, nos cativam demais por esse formato tão gorduchinho das folhas. Mas, pessoal, não é fácil cultivar suculenta, não. Eu deixo sempre isso aqui para vocês, que não é fácil, não é só jogar para lá, porque a gente tem decepção. Se você passar vários dias sem olhar, um fungo que toma conta, né? Suculenta que passa de hora de regar, quando você vê já desidratou demais. Então, tem que ter todo um cuidado, sim, com as suculentas para você ter uma felicidade em cultivar elas, né, pessoal? Você fica feliz porque você tem suas suculentas lindas, saudáveis. Então, eu sempre dou a dica. Suculenta dentro de casa, não. Não coloque, não busque por isso. Busquem plantas, folhagens. Tem tantas folhagens bonitas, pessoal. Coisas maravilhosas para dentro de casa. Então, para cada tipo de ambiente, você tem plantas diferentes. Então, não fique focado só nelas. Se você quer ter elas lindas, leve para a sua área externa, sempre para a área externa. E não façam isso mesmo, pessoal, senão vocês vão ter tristeza no final, né? Então, a minha dica de hoje é essa: vasinhos lindos, vasinhos bonitos, decorativos, plantados, áreas externas, não leva para dentro de casa não, pessoal, dá vontade. A gente vê, imagina assim uma suculenta linda lá no banheiro. Não funciona, né, pessoal? Coitadinha, você vai estar fazendo ela sofrer e a gente não quer ver nossas plantinhas sofrerem, né? A gente quer elas assim, ó, totalmente adaptadas, com essa coloração aqui, ó, de sol, né? Elas ficam rústicas, tomando bastante sol. É isso que a gente quer. E eu quero que vocês tenham sempre um cultivo de sucesso, né? Um cultivo que vocês, como vocês falam sempre aqui comigo, que aprende muito comigo, aqueles que estão começando agora, eu não quero que vocês primeiro percam as suculentas de vocês para depois aprender com os erros. Eu já aprendi muito com os erros e é muito ruim, né, pessoal? Então, eu prefiro que vocês já façam aí tudo certinho, comprou o vasinho, escolha o local certo, planta num local adequado, que vai ser 100% sucesso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueçam do meu joinha, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal.